Sejam bem-vindos a mais um Tomar Turismo, espaço de reflexão sobre a realidade e potencial turístico e cultural do concelho de Tomar. Iniciativa realizada no âmbito do projeto MovTour, Turismo e Cultura, com e para a sociedade, desenvolvido em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, projeto cofinanciado do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Este é, pois, o segundo programa deste Tomar Turismo, hoje como tema a estratégia turística. A criação de cultura turística nos territórios é uma componente de ligação entre a administração pública e o tecido institucional e empresarial. Esta ligação permite estabelecer programas de trabalho e metas a alcançar numa ideia de estratégia mais vasta. A Organização Mundial de Turismo, o Turismo de Portugal, as entidades regionais de turismo, as autarquias e as empresas, nomeadamente as que estão centradas no domínio económico do turismo, são parte incontornável do crescimento qualificado da economia do turismo. A investigação aplicada, a Politécnica, como é o caso do projeto MovTour, tem a responsabilidade de identificar formas de colaboração com estas organizações, segundo o ideário Turismo e Cultura, para e com a sociedade. Nesta lógica, juntar a entidade regional de turismo do Centro e o município de Tomar em torno desta sequência de programas radiofónicos do evento Tomar Turismo é, pois, uma das formas de criação de valor inerente ao propósito MovTour. Como já perceberam, os convidados de hoje desta edição são a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e o Presidente da Entidade Regional de Turismo, Pedro Machado. Ambos, muito obrigado por estarem connosco. Vamos então à conversa neste programa. Eu começava já pelo Presidente da Entidade de Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, para lhe colocar a seguinte questão no que se foca a atual estratégia turística dirigida ao Centro de Portugal. Quais são, digamos, os focos principais dessa estratégia? Muito obrigado pelo convite e à Rádio Hertz e em particular pelo projeto que está a ser desenvolvido em estreita colaboração com o Instituto Politécnico de Tomar, à Sra. Presidente de Câmara, estimada Anabela Freitas, e dizer-lhe que não só é um prazer, mas é uma oportunidade de podermos ter esta conversa e de alguma forma podermos enquadrar aquilo que é hoje ou aquilo que são hoje os desafios que se colocam ao turismo. Em primeiro lugar, aquilo que está no mote da Organização Mundial de Turismo para 2018, a digitalização. E essa é um dos desafios que hoje consideramos, não só porque encerra um canal privilegiado de comunicação, de divulgação e de promoção daquilo que é a nossa atividade, mas é também um instrumento muito forte que hoje levamos muito a sério no que diz respeito ao estudo dos públicos, sejam eles nacionais ou internacionais, que recebemos todos os dias, independentemente das suas motivações turísticas pelas quais vêm para o nosso território, mas simultaneamente também como um instrumento poderoso da participação, até da participação cívica, naquilo que é esta constelação que é a atividade do turismo. Segunda nota tem a ver com a questão que me é colocada, que estratégia para o turismo e em particular para estes territórios. Hoje, a atividade turística não é muito diferente de uma abordagem académica, e aqui reconheço no professor Luís Mota Figueira, no João Pinto Coelho e noutros colegas com quem tenho tido o prazer de trabalhar no Instituto Politécnico de Tomar, a abordagem à componente holística da atividade turística. Isto é, quando pensamos hoje o turismo, que não é muito diferente do que pensávamos há 10 ou há 20 anos atrás, mas por força desta digitalização, por força de alteração dos mercados, do perfil do consumidor, percebemos hoje que esta constelação turística está cada vez mais interdependente. Significa isto que as entidades regionais, o Turismo de Portugal, os municípios, a cadeia de valor que está associada ao turismo, todos têm aqui um papel relevante. A atividade turística, a indústria do turismo, não é específica de uma organização, não é específica de um setor. Quando pensamos a mobilidade, quando pensamos a acessibilidade, quando pensamos a segurança, quando pensamos a saúde, estamos, de alguma forma, a interpretar esta cadeia de valor que é a cadeia da indústria do turismo. E é por isso que traçámos na estratégia da Turismo do Centro de Portugal, desde 2013 em particular, à altura em que o território de Tomar, onde estamos hoje a ter esta nossa conversa, aqui na Rádio Hertz, e muito em particular toda a estrutura da comunidade intermunicipal do Médio Tejo fazem parte, teria que ser pensado em 2, 3 eixos principais. O primeiro, muito a ver com o nível de desenvolvimento e de coesão territorial. Perceber que temos, por exemplo, neste Médio Tejo,
2 municípios que têm, comparativamente com os outros 11 municípios, um caudal turístico muito superior à média. Quando pensamos em Orem ou quando pensamos em Tomar, por força do turismo religioso ou por força do nosso património mundial. E, portanto, a primeira nota era percebermos que na esfera, no horizonte desta comunidade intermunicipal, de facto, existem estádios diferentes de desenvolvimento turístico. Segundo, existem ainda hoje produtos turísticos e recursos turísticos que não estão no mesmo grau de desenvolvimento. Por isso apontámos a questão do religioso ou a questão do patrimonial e do cultural, mas percebemos que este território também tem uma grande vocação para o turismo de natureza, para o turismo ativo, para o turismo gastronómico e, portanto, segunda prioridade, perceber o estado da arte, do grau de desenvolvimento e estruturação dos vários recursos que temos nesta comunidade intermunicipal, sendo certo que alguns saltam à vista. E terceiro, obviamente, esta ligação àquilo que são os vários players, os vários stakeholders. Quando pensamos no Instituto Politécnico, pensamos na produção de conhecimento, pensamos na produção de saber e que vantagem é que isso traz para a atividade turística. Ou seja, como é que a transferência de conhecimento significa valor acrescentado em relação à fileira da atividade turística. Quando pensamos o município, e o município não tem forçosamente que ter competências diretas na indústria do turismo, quando a senhora Presidente de Câmara tem uma estratégia de planeamento no que diz respeito à qualificação do espaço público, quando trata a questão da mobilidade, quando trata a questão do espaço urbano, quando trata a questão da sinalética, está a dar um contributo inestimável para a atividade turística. Nós não podemos pedir à doutora Anabela e à Câmara de Tomar que faça a gestão de unidades de alojamento ou de restauração, não é essa a sua vocação. E por isso percebermos que há várias camadas dentro daquilo que é a estratégia para a atividade turística e a partir daí integrarmos os vários players. Finalmente, nesta estratégia global, a questão da marca. E por isso hoje temos um chapéu, temos uma umbrella, que é a marca Centro de Portugal. Eu ainda hoje reconheço e sinto que não é uma adesão fácil e, portanto, Tomar, esta região esteve durante muitos anos inscrita no perímetro de influência daquilo que era a jurisdição da Turismo de Lisboa e, portanto, há aqui fluxos, movimentos que são movimentos naturais com o território homólogo, neste caso vizinho da região de Lisboa ou do Ribatejo, e há naturalmente, por razões de ordem estrutural e algumas delas dos próprios programas operacionais, relações, vamos ser concretos, com Coimbra, com a região centro de Portugal e aqui envolvendo Leiria e envolvendo outras capitais de distrito. E, portanto, este trabalho é, digamos, o primeiro grande desafio, que não querendo ser muito maçador, sobretudo para os ouvintes, porque esta é uma discussão um bocadinho mais técnica, dizer-vos que há aqui 3, 4 patamares pelos quais reside, e insisto, e precisamos todos de continuar a trabalhar no sentido da construção e do desafio que é um território, para não dizer uma caracterização mais forte daquilo que é verdadeiramente um destino turístico. E depois podemos, se assim entender, ir por aí fora nesta conversa sobre questões concretas, programas concretos, projetos concretos, mas acho que este enquadramento é para os ouvintes perceberem que Tomar hoje, por direito próprio, faz parte de uma estrutura que estão mais 99 municípios, ou seja, falamos em 100 municípios. Tomar tem produtos turísticos próprios que lhe permitem não só posicionar no conjunto da estratégia do Médio Tejo, mas na estratégia do centro de Portugal e, por via disso, também na estratégia de Portugal. E pegando agora um pouco naquilo que foram as afirmações do Dr. Pedro Machado, e de facto também dentro da mesma questão, os objetivos de Tomar nesta área, quais são os focos, digamos assim? Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi formulado. É sempre um gosto estarmos aqui na Rádio Hertz, sobretudo com a presença do Dr. Pedro Machado, que eu até elogio o poder de síntese que ele teve na anterior resposta, porque efetivamente é uma matéria que nos levará muito longe. Permita-me tentar responder à sua questão. Nós, Tomar, não temos uma estratégia, temos várias estratégias. E há aqui um ponto de partida em que temos que ter humildade. Os municípios, e o Dr. Pedro Machado abordou isso en passant, os municípios não têm vocação para a promoção turística ou para a estruturação do produto turístico. E aí temos que nos aliar e juntar àquilo que são, nomeadamente, as entidades regionais de turismo e
E aqui uma palavra muito especial ao Instituto Politécnico de Tomar, que, felizmente, está a produzir conhecimento, e conhecimento esse que está a vir para fora das suas 4 paredes. E, portanto, aquilo que compete ao município é, sim senhora, pensar o seu território, pensar o seu concelho, desde a mais básica infraestrutura até à forma de promoção do mesmo, aliando-se, obviamente, àquilo que são as entidades cujo seu core business é precisamente esse. Eu considero que para o território Tomar, o facto de termos saído da entidade regional de Lisboa e ter passado para a entidade regional do Centro, por via legislativa em 2013, o nosso território ficou a ganhar. Não só no contexto do Médio Tejo, mas também no contexto da região centro. Se bem que o turista hoje, quando vem, não sabe quando é que sai da região de Lisboa e entra na região centro, e isso é também um desafio que é colocado todos os dias naquilo que é o nosso trabalho. Há 2 produtos que Tomar se quer afirmar. Obviamente, na questão do turismo cultural, atendendo ao património que nós temos, mas ter o património só não é suficiente. Nós baseamos no património da humanidade, o Convento de Cristo, mas temos muito mais em matéria patrimonial, temos muito mais do que o Convento de Cristo, e, portanto, queremos que Tomar seja conhecido como um território e se afirme num contexto mais regional, comunidade intermunicipal, e depois num contexto mais alargado, região centro. Não só nesta vertente cultural, mas também na vertente de turismo de natureza. Porquê? Por causa da albufeira do Castelo de Bode, que é um recurso que nós temos, que não está explorado, nem a 1/3. Se o património cultural não está explorado, ainda há muito por fazer. Então, na questão do turismo de natureza, é então por mais evidente aquilo que falta fazer. Neste contexto mais restrito, digamos, da nossa comunidade intermunicipal, tem de haver relações, estreitar as relações com aquelas que são as 2 portas de entrada do turismo aqui na nossa região, que é Fátima e Tomar, e, portanto, há que estreitar relações com Fátima, no sentido de tentar captar aquilo que são os turistas que vão, ou os visitantes que vão a Fátima, e que depois possam ser, eu utilizo muito a expressão, drenados para o resto do território, e resto do território aqui, Médio Tejo, mas também é importante, mercê, e aqui do património da humanidade, que possamos criar as relações, e têm estado a ser feitas, as relações com os restantes patrimónios da humanidade da região centro. Sendo certo que só em parceria, quer a parte académica, quer a parte empresarial, e a autarquia, é que conseguimos lá chegar, porque se tiver a autarquia a puxar para um lado, os empresários não perceberem que é esse o caminho, ou a instituição de ensino superior estar a produzir conhecimento que depois não tem aplicação na prática, não chegaremos certamente a lado nenhum. O Dr. Pedro Machado referia aqui a questão, por exemplo, da marca. Tomar tem vindo a desenvolver esse aspecto em relação a alguns dos seus produtos, digamos assim, de bandeira. Como é que estamos? Tomar, quando se cria uma marca, isto não há uma ação-reação imediata, não é? As coisas demoram tempo a implementar. Como sabe, nós pretendemos ser conhecidos com a marca Templária, cidade templária, e, portanto, é essa a marca que temos estado a tentar afirmar a nível nacional e internacional. Recordo aqui o trabalho que estamos a fazer no âmbito da criação da Rota Europeia dos Templários, onde estamos em parceria com França, Espanha e Itália, e, portanto, tudo isto é um caminho que é longo, que precisa de muito investimento, e que às vezes isso até nem é percepcionado pelo comum do cidadão, porque acha que basta criar uma marca ou um símbolo e as coisas têm logo resultados. Não têm, portanto é algo que tem que ser constantemente alimentado e com constantes presenças a nível nacional, nos órgãos de comunicação nacionais. Muito bem, Dr. Pedro Machado, como é que a entidade Turismo do Centro promove, neste caso, Tomar? Agora ponho a questão um pouco ao contrário. Desde logo reforçando aquilo que a Sra. Presidente disse, no que diz respeito, de facto, a um dos seus ícones mais mediáticos, que é, de facto, o património mundial.
E para isso desenvolvemos uma estratégia em que a Turismo Centro de Portugal assume a liderança deste consórcio, em que Tomar, Batalha, Alcobaça e Coimbra juntaram esforços, criaram sinergias, desenharam um plano de ação e viram sucesso nesse plano através do investimento na ordem dos 2 milhões de euros de FEDER no âmbito do programa do Centro 2020. Ou seja, como dizia a Sra. Presidente da Câmara e bem, o facto de juntarmos esforços, quer recursos técnicos, quer recursos humanos e muito em particular uma estratégia na valorização e na promoção do património mundial, granjeou desde logo 2 aderentes muito fortes. Por um lado, a Comissão de Coordenação da Região Centro, que legitimou e validou a proposta do plano de ação que fizemos. Por outro lado, o conjunto das ações que estamos hoje a desenvolver, que estamos em curso, nomeadamente entre 2018 e 2019, no sentido de, ponto 1, prioritário para nós, qualificarmos a experiência do visitante aos lugares do património mundial. Não estamos a dizer com isto que a viagem ou que a visita não tivesse qualidade, mas é possível sempre melhorar e, neste caso concreto, numa relação que, aliás, promovemos recentemente no Dia Mundial do Turismo, com uma edição a nível nacional dos 4 lugares do património mundial do centro de Portugal, onde acreditamos que a qualificação da informação, que a sua divulgação do ponto de vista nacional e também internacional, mas de forma conjunta, leia-se, permitindo que o visitante, o turista nacional ou estrangeiro, não esgote a sua visita, não esgote a sua viagem apenas num dos pontos dos lugares do património mundial, mas que tenha a percepção que se ficar mais dias, e a nossa ambição é termos 12 dias no património mundial, 3 em Tomar, 3 na Batalha, 3 em Alcobaça, 3 em Coimbra, e isso resolvia-nos muitos problemas. Desde logo o problema da estadia média, porque termos em média um cidadão nacional ou estrangeiro 12 dias no centro de Portugal a visitar o património mundial, significa que passávamos de uma média hoje, ainda em 2017, de 1,7, 1,8 noites para uma estadia média muito acima desse valor. Segundo, a ideia de haver aqui produto compósito, isto é, o património mundial não se esgota apenas num sítio, não se esgota apenas num local, mas permite conexões, permite interações com outros produtos, onde a gastronomia tem naturalmente lugar próprio ou onde, por exemplo, queremos que também tire partido das novas instalações, das novas infraestruturas. Estamos aqui ao lado de um novo hotel recentemente inaugurado. Tomar é uma referência de qualidade ao nível da hotelaria e do alojamento. O Hotel Templário foi e continua a ser uma das referências que temos também na região centro, entre outros possíveis. Recentemente inaugurou uma nova unidade de alojamento aqui na cidade, o que significa que, por um lado, estamos a captar investimento ou a manter e a qualificar património que hoje está disponível para o alojamento e estamos simultaneamente a criar novas oportunidades de negócio. E, portanto, o património mundial tem essa vocação primeira, através de um programa integrado, poder ser valorizado, qualificarmos a experiência do turista. Mas não se esgota aqui. Um dos nossos objetivos, neste projeto dos lugares do património mundial, porque estamos a falar apenas património e cultura, como podíamos falar da Festa dos Tabuleiros, como podíamos falar num conjunto da Rede Templária, que a Sra. Presidente já falou, ou seja, pode e deve também criar novos públicos. E um dos projetos que vamos desenvolver a partir do mês de novembro é exatamente um programa virado, vocacionado para o público escolar. Isto é, queremos induzir as visitas ao património mundial, mas queremos que elas não fiquem apenas reféns de uma visita com alguma teatralidade. Queremos que seja mais do que isso. Queremos que cheguem aos alunos, vamos fazer isso num ensaio numa escola piloto, no sentido de que a viagem, a visita, os conteúdos possam ser reconhecidos antes. Alguns deles vão até ser aplicados em jogos, uma vez que a tecnologia está aqui. Não vale a pena remarmos contra ela, contra os iPads, contra os Androids, porque eles estão aí. Vamos também intervir a esse nível, criando um programa, um chamado projeto educativo, para intervirmos nas escolas. E queremos mais do que isso. Queremos também ter uma oportunidade, e estamos ainda a falar apenas no património mundial e na cultura, que é termos um programa de apoio à restauração e aos serviços. Temos todos consciência de que é possível melhorarmos e qualificarmos a resposta que estamos a dar ao nível da restauração. Temos todos consciência de que é possível melhorarmos e qualificarmos aqueles que trabalham diariamente nesta componente, até porque sentimos isso todos hoje, em 2018, estamos com falta de recursos humanos. Já não se trata apenas da preocupação e da prioridade da qualificação, em alguns casos trata-se de termos mão de obra efetiva. Mas Tomar tem ainda outros contributos muito válidos.
Falámos na questão do Castelo do Bode. A Sra. Presidente tem-nos acompanhado desde o início neste projeto pioneiro, que foi o wakeboard, que foi lançarmos a ideia de que a barragem, e não só a barragem, Tomar, o coração de Tomar, aqui o espelho de água que temos na cidade, é palco de um conjunto de atividades em que é possível termos introduzido o aproveitamento dos nossos planos de água através de produtos diferenciadores. E aqui o wakeboard, claramente, uma modalidade que chegou pela primeira vez a Portugal, no centro de Portugal. E aqui foi muito interessante, continua a ser interessante, esta abordagem integrada de um conjunto de 5 municípios que estão neste perímetro, nesta corda da barragem, e que lhes permite, através de um investimento relativo individual e financiado com a parceria com a Turismo Centro de Portugal, termos criado condições para que o wakeboard tivesse reunido, por exemplo, com o Campeonato do Mundo, mais de 20 mil espectadores. E, portanto, estamos, no fundo, a procurar trazer para aquilo que é a marca Tomar, que é uma marca que está absolutamente consolidada, temos consciência disso no nosso mercado. Aliás, não é nenhuma inconfidência se eu disser, entre a marca Centro e a marca Tomar, provavelmente, na percepção de muitos portugueses, a Tomar aparece mais rápido do que a marca Centro de Portugal, porque é mais indefinido, porque o território é muito vasto, e, portanto, cobre outras geografias, e, portanto, é este contributo que nós queremos continuar, quer do ponto de vista do mercado interno, quer do ponto de vista dos mercados externos. E aí trabalhamos muito no que diz respeito à componente de um conjunto de iniciativas e atividades que muitas delas não estão sequer visíveis para o público em geral. Quando trazemos jornalistas, quando trazemos fotógrafos, quando trazemos televisões, quando trazemos um conjunto de operadores que normalmente não são comunicados ao grande público, estamos, no fundo, a construir narrativas para termos uma presença muito forte, seja nos meios da especialidade, na área do turismo, seja na imprensa mais generalista, nomeadamente com mercados que hoje acorrem para esta região e que, em alguns casos, estão muito além daquilo que foi, durante muitos anos, o perfil tradicional. Muito bem. Sr. Presidente, pegando também um pouco agora naquilo que foi aqui dito e temos assistido, de facto, a este incremento da iniciativa privada em Tomar e um pouco por toda a região, neste aspecto do aparecimento de novas empresas e novas ofertas turísticas, de facto, Tomar tem conseguido gerar esta captação de investimento. O que é que está na base desse, sucesso, entre aspas? Eu acho que quando um privado se dispõe a investir, sobretudo no seu concelho, é sinal que acredita no futuro do seu concelho. E, portanto, o facto de termos, como disse o Dr. Pedro Machado, há relativamente pouco tempo sido inaugurada mais uma unidade hoteleira aqui no nosso concelho, eu recordo que há cerca de 40 anos ou mais que não havia a construção de um hotel em Tomar. E, portanto, é sinal que as pessoas acreditam na potencialidade que nós temos. Mas permita-me, respondendo mais ou menos à sua questão, levantar aqui também mais 2 linhas de abordagem que eu acho que também é interessante. Nós falamos no turismo e o turismo é interessante, é um fator de desenvolvimento económico, é a economia, não é por acaso que está no Ministério da Economia, não é? E todos nós, aquilo que pretendemos é, ok, Portugal está neste momento com umas taxas interessantes de turismo, mas o que nós pretendemos é que Portugal, e sobretudo falo aqui da nossa região, que consiga manter estes níveis, ou pelo menos quando houver uma quebra, que não seja tão acentuada no nosso território. E para isso temos que qualificar os territórios. E aqui não estou sequer a falar dos operadores na sua fileira, na sua extensa fileira. Não estou sequer a falar nos operadores turísticos. Estou a falar na própria população. A população também se tem que consciencializar que somos um território turístico e isso altera aquilo que é o nosso modo de vida, o nosso modo de interagir com quem nos visita ou interagir sequer com o vizinho do lado. E, portanto, a qualificação dos territórios naquilo que são as suas populações, porque nós hoje recebemos, amanhã quando vamos para fora somos visitantes, é um caminho que também tem que ser feito por forma a ser sustentável. Porque as coisas quando são construídas de baixo para cima são muito mais sustentáveis e duradouras. E, portanto, há aqui um papel importante também junto da população que tem que ser feito. Hoje em dia as coisas não ficam restritas no nosso concelho. Quando se escreve numa rede social que Tomar está sujo, isso é visto em todo o mundo. E se calhar Tomar até nem está sujo.
Porque se nós perguntarmos aos turistas, basta falar com os operadores turísticos que temos no nosso concelho, para ver qual é o feedback de quem nos visita, é precisamente exatamente o contrário. Ou seja, todos nós temos, da mesma maneira, isto aqui é direto para os tomarenses, da mesma maneira que todos nós temos orgulho na nossa festa dos tabuleiros, e independentemente das nossas cores clubísticas, todos nós vestimos a festa dos tabuleiros, o território tem que vestir aquela que é uma das suas vocações, que é o turismo, que é uma forma de gerar riqueza, criar postos de trabalho e fixar a população. Por outro lado, a segunda linha de abordagem que eu também gostaria de aqui deixar, por vezes o turismo, e agora estou aqui a reportar-me diretamente à questão da Albufeira do Castelo Bode, e pegando nas palavras do Sr. Presidente, no caso do wakeboard, às vezes não vamos mais longe, porque existem um conjunto de instrumentos de gestão do território que são impeditivos do investimento. Isto passa-se em muitas áreas, mas aqui falo concretamente, por exemplo, da Albufeira do Castelo Bode, em que um plano que existe de ordenamento da Albufeira do Castelo Bode fecha os olhos à realidade que lá está implementada, dificulta imenso aquilo que é o potenciar de novos investimentos na própria Albufeira e, portanto, não nos permite criar aqui, ou pelo menos dificulta muito, o criar aqui um conjunto de serviços associados à Albufeira que, ainda por cima, sendo a Albufeira em territórios considerados de baixa densidade, no nosso caso, e também no caso dos outros 5 concelhos que estamos na Albufeira, daria aqui um contributo muito importante para aquilo que é o território. Também aqui uma parceria entre os vários municípios e um conjunto de privados que pretende investir e dinamizar aquilo que é a Albufeira de Castelo Bode, está a criar uma estância náutica na Albufeira de Castelo Bode, mas para isso precisamos que os instrumentos de gestão do território sejam mais flexíveis, ou seja, tem de haver sempre rigor nas construções, tem de haver respeito pelaquela imensa massa de água. Todos nós sabemos, nós aqui, não são só os lisboetas que bebem água da Albufeira de Castelo Bode, nós também, portanto nós também somos abastecidos pela captação do Castelo Bode, mas o que é certo é que as coisas podem ser compatíveis, porque senão ou deitamos tudo abaixo o que lá está, ou então fazem-se efetivos sistemas de tratamento de águas, que não está a acontecer neste momento. Portanto, há aqui 2 dimensões que eu acho que são importantes e que influenciam aquilo que são os territórios. Primeiro, um território que tem vocação turística tem que ser qualificado para poder receber, e isso tem que ser trabalhado. E depois são todos os instrumentos de gestão do território que, por vezes, não olham para o território como deveriam e não deixam potenciar aquilo que são as suas verdadeiras potencialidades de cada um desses territórios. Pedro Machado, esta crítica, entre aspas... Não é para ele, esta crítica claro não é para ele. Mas só se for clubística, como sabe, a senhora Presidente e eu estamos em postos opostos, em lados opostos, do ponto de vista futebolístico. Exatamente. Mas da percepção que tem destes 100 municípios, de facto, estas questões são prementes. Há, de facto, um não olhar para o território nestas dimensões que a Presidente da Câmara de Tomar estava a referir, quando se fala, naturalmente, daquilo que são prioridades para uma intervenção na área do turismo, digamos assim. O turismo é hoje responsável por um conjunto significativo não só de novos investimentos, mas também, seguramente, e por força dos indicadores que temos, capaz de poder vir a conquistar novos investidores, que no fundo é disto que se trata quando pensamos em criar riqueza e que ela possa ser mais bem distribuída, quando criamos mais postos de trabalho, quando fixamos mais famílias, quando fixamos mais populações. No fundo, o turismo não é a chave isolada do sucesso, mas é um contributo muito válido. E a discussão que hoje se coloca não apenas neste território dos 100 municípios, nós recentemente tivemos a cimeira
de turismo. Aliás, a Organização Mundial do Turismo lançou recentemente 11 orientações e 68 medidas para combater alguns dos excessos que parecem estar a existir em alguns territórios sobre a capacidade de carga e, portanto, é uma preocupação transversal e latente para quem pensa o desenvolvimento sustentado. E quando pensamos o desenvolvimento sustentado, temos que pensar no equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos que temos, da sua estruturação e colocação naquilo que é o mercado e na operação e, sem esgotarmos aquilo que é, naturalmente, a cadeia de fazer com que nas gerações vindouras possam encontrar estes territórios tão bem ou melhor do que nós encontramos quando aqui chegamos. Esta é uma preocupação latente, transversal, e as preocupações locais que a Sra. Presidente da Câmara perceba-as muito bem, porque às vezes é preciso remar um bocadinho também contra a maré, mas a vida é feita destes equilíbrios, destas contradições. Nós percebemos que no conjunto dos municípios existem ainda hoje instrumentos, nomeadamente na área do planeamento ou na área da conservação da natureza, que nem sempre estão afins àquilo que é a ambição e a projeção e a visão, nomeadamente que as autarquias e os senhores Presidente da Câmara têm. Quando pensamos o perímetro da Serra da Estrela, temos conflitos latentes, nomeadamente com o Instituto de Conservação da Natureza. Quando pensamos a gestão de bacias hidrográficas, nós temos que relativizar entre aquilo que é as administrações regionais hidrográficas e aquilo que é a ambição, por exemplo, das empresas de animação turística. Ou seja, faz parte da dinâmica da vida, sendo certo que alguns, se calhar, poderiam ser superados mais facilmente, como disse a Sra. Presidente de Câmara, com a adesão espontânea, em particular, dos habitantes, mas é uma preocupação latente. Segundo, o turismo é bom se for bom para as populações, nomeadamente para os residentes. Eu tenho a certeza absoluta que a Sra. Presidente de Câmara de Tomar, quando qualifica um espaço público, ela pensa, em primeira instância, nos seus cidadãos. E se depois vierem os turistas, fantástico, mas ninguém qualifica para turista. Qualifica em primeira instância para quem cá mora, para quem cá está. E é esta relação de vantagem que nós procuramos transmitir, sobretudo para as comunidades. Temos problemas graves de despovoamento na região centro. Temos problemas graves na região centro de desertificação. E por isso não podemos olhar para o território que é hoje o centro de Portugal, dos 100 municípios, com a mesma lente que olhamos para territórios que têm outro grau de desenvolvimento ou que têm outra maturidade turística, como é o caso do município de Tomar. Segunda nota, é evidente que dentro daquilo que é sustentável e dentro daquilo que é o crescimento que estamos a ter, eu olhava há bocadinho aqui para os números do município de Tomar e, por exemplo, repare, entre 2013 e 2017, dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, Tomar cresce na ordem dos 20%. O país cresceu a 7,6%, 7,4%. A região centro cresceu 14,7% em 17% e Tomar cresceu 19,9%. Está muito acima do crescimento daquilo que é a média da região centro e mais que duplicou o crescimento da média nacional. À partida é bom. Ou seja, captamos mais fluxo, captamos mais turistas, temos mais presença nos nossos estabelecimentos hoteleiros, por isso a justificação e bem de poder ter sido construído, e esperamos que mais. Provavelmente a construção de hotéis ou do alojamento local são respostas para qualificar e reabilitar património que muito dele está devoluto. Também é preciso pensarmos isso. E, portanto, a questão daquilo que o esforço que o turismo está a ter, esta capacidade de aderir e de atrair novos visitantes, também ajuda, em muitos casos, a reabilitar aquilo que às vezes alguns criticam de forma um bocadinho mais leviana, do que não está tão bem limpo, mas às vezes esquecem-se de olhar para as fachadas dos edifícios, esquecem-se de olhar para o património, nomeadamente até o património do Estado. E, portanto, esta nova oportunidade que o turismo está a trazer tem que ser visto como uma vantagem para aquilo que são as comunidades locais. Em primeira instância, porque ajudam quem faz a gestão local, quem faz a gestão municipal, a reabilitar, a qualificar, a colocar novamente disponível. Segundo, tem que garantir, de facto, aquilo que todos nós também lutamos, nós no turismo, que é de que esta vantagem competitiva se transforme em valor, se transforme em mais-valia para as populações. E se conseguirmos fazer bem este circuito, eu acredito que estamos a dar um contributo. Portugal não tem turistas a mais. É uma questão que andamos a ter aí em alguns fóruns. O caso de Lisboa e Porto... Não há risco de bolha neste caso. Não, porque nós estamos a olhar e estamos a ler o país à luz da Alfama e à luz dos clérigos. Certo? Muita da leitura que está a ser feita do ponto de vista nacional é à luz de 2 bairros. E, portanto, se pensarmos que hoje Lisboa, se Tomar, mais que duplicou o fluxo turístico nestes últimos 5 anos.
Tomar passou dos 180, 170 para praticamente 355 mil visitantes. É evidente que Tomar não teve um ajustamento do ponto de vista da sua urbanidade compatível com o que acontece com este fluxo, como aconteceu em Lisboa. O que temos hoje em Lisboa, por força do baixo custo das viagens, por força da short break, é que temos um fluxo extraordinário para um modelo de organização de cidade que é o mesmo de há 40 anos atrás. E isto não pode ser a leitura do país. E, portanto, não podemos também cair aqui na tentação de fazermos leituras imediatistas e rápidas. Hoje percebemos que o turismo tem vindo, da mesma forma que aumentou aqui o fluxo, tem vindo a patrocinar, do ponto de vista líquido, aquilo que é o aparecimento de novas empresas, de novos empresários, de novos modelos de negócio, e é neste sentido, de forma sustentável, que nós continuamos a trabalhar. E, portanto, é uma discussão que não se vai seguramente esgotar em 2018 ou em 2019, mas é uma boa discussão a ideia da sustentabilidade daquilo que é o turismo. Mas o turismo não é a única atividade que temos naquilo que é a gestão do dia-a-dia de um município. É apenas uma área, é uma área de negócio, que nós acreditamos hoje que veio e está a despertar, sobretudo, os mercados europeus e os mercados mais longínquos para uma realidade que era pouco conhecida. Hoje percebemos isso. A ideia do Portugal estar na moda, a ideia dos 2.000 prémios que ganhámos em 2017, leia-se Portugal, faz de facto com que o nosso posicionamento hoje seja diferente. Faz de facto com que a nossa competitividade hoje é maior. Mas isto tem que ter um efeito prático, tem que ter um efeito líquido, tem que trazer valor para as comunidades, tem que trazer valor para as populações, não a qualquer preço. E essa é, digamos, a preocupação que temos, mas que eu acredito que nesta ligação entre aquilo que há bocadinho, voltamos ao triângulo inicial, entre aquilo que é o município, entre aquilo que é os centros de excelência de conhecimento e de saber, que a transferência do saber e do conhecimento que é feita pelas universidades, pelos institutos politécnicos, até porque não dizê-lo, para a gestão autárquica e para nós próprios, enquanto estrutura desconcentrada, que tem esta missão de reorganizar, de estruturar, de valorizar, de promover uma marca e os seus produtos, é esta transferência de conhecimento que eu acredito que vai fazer com que possamos trilhar este caminho da sustentabilidade. Muito bem. Sra. Presidente, de facto estamos em Tomar a sentir essa pressão neste momento. Tomar está preparado, já aqui falámos da questão hoteleira, que tem aparecido mais unidades e mais investimento nesta área, mas no global, no conjunto, Tomar está preparado para estes fluxos crescentes, uma vez que, como dissemos, estamos lá em cima, no pelotão da frente, a comandar, digamos, esses fluxos. Sim, Tomar está preparado. Um dos grandes problemas que nós tínhamos em Tomar era precisamente o número de camas disponíveis. Portanto, como sabem, abriu mais esta unidade hoteleira, perspectivam-se a abertura de mais 2 durante o próximo ano, e o alojamento local tem vindo a crescer. E, portanto, estamos preparados. Em matéria de infraestruturas, que é isso que também interessa, porque se há um aumento do número de população, as infraestruturas têm que estar preparadas para isso. Portanto, também ainda estamos longe de atingir aquilo que é o limite das novas infraestruturas. Estamos preparados. Nestas matérias estamos preparados. Eu volto a dizer, é que precisamos de nos preparar para poder receber melhor. Mas pode-se sempre melhorar em qualquer área da vida, não é? O Instituto Politécnico aqui pode ter um papel importante, não é? O Instituto Politécnico pode ter, não, o Instituto Politécnico já tem um papel importante, portanto, para além desta questão. Com o gabinete que temos estado a trabalhar com eles, também são nossos parceiros num conjunto vasto de projetos, sendo que o próximo esperemos que seja apresentado antes de fevereiro do próximo ano. Não vai querer levantar o véu. Não. Mas vem aqui também dar um grande aporte a estas questões turísticas. Muito bem. Pedro Machado, o recente anúncio de muitos milhões, 120 milhões de euros de investimento para alavancar o turismo, nomeadamente nos territórios de baixa densidade, deverá considerar que dimensão e investimento em que principais domínios de atividade? São boas notícias. Aliás, 2017 já o foi. Aliás, 2017 foi um ano atípico, porque foi um ano de constrangimentos graves para a região centro, nomeadamente com os incêndios de Pedrógão Grande, em junho, e mais tarde vai agora fazer um ano, 16 e a 17 de outubro,
mas já tinha havido a preocupação do Governo, e bem, e nomeadamente da Sra. Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, no sentido de que fossem lançadas políticas públicas para a valorização dos territórios da chamada baixa densidade. Nós percebemos que temos ainda hoje um país muito desequilibrado. Os fluxos turísticos também são reflexos disso. Nós temos fluxos turísticos em destinos mais maduros, normalmente associados à corda do litoral, e depois percebemos que um dos esforços, entre outros, que temos que fazer é com que esses fluxos que cativamos, em particular, seja pelas vias aeroportuárias ou portuárias, mas também pela via terrestre, é com que estes fluxos possam, de facto, serem melhor distribuídos pelo todo nacional. Estes 120 milhões devem ser, em primeira instância, no sentido de apoiarmos não apenas a manutenção dos vários modelos de negócio que temos hoje, em particular a qualificação e a requalificação dos nossos territórios, e aqui falamos de forma generalista, uma vez que depois para priorizar podemos fazer vários, e neste sentido alavancar aquilo que é o músculo da atividade turística, que é o setor privado. Eu defendo muito que o setor privado tenha que ter vantagens competitivas, sobretudo se quer e pode fixar nestes territórios que à partida têm condições mais difíceis, comparativamente com os mesmos territórios dentro do nosso país, que não é um país muito grande, mas que tem de facto ainda fortíssimas assimetrias regionais. Se pensarmos o produto per capita da região centro no Fundão ou em Penamacor, é cerca de metade do produto per capita da região centro de Portugal. E, portanto, a discriminação positiva, a abolição de custos de contexto, o investimento público, a assunção clara de que as políticas públicas, como foi feito com o Valorizar para colocar o Wi-Fi nas nossas aldeias e não nas nossas cidades, o valorizar eventos para que possamos ter mais eventos nos territórios longe daquilo que são normalmente as marcas mais maduras, o caso de Lisboa, o caso do Algarve, o valorizar acessível para que sejam criados projetos e programas que não só possam impregnar a gestão cotidiana dos nossos territórios, mas o envolvimento de novos players e, em particular, o aparecimento de novas empresas. Ou seja, todo este conjunto de investimento público deve ser preferencialmente canalizado. Não no sentido de criarmos um anátema sobre os territórios da baixa densidade, e, portanto, vamos ajudar porque são territórios mais pobres, mas exatamente porque eu acredito piamente que estes territórios, onde hoje temos, em alguns casos ainda em estado bruto, muitos dos recursos turísticos que estão em linha com as tendências internacionais, quando pensamos a pegada ecológica, quando pensamos o turismo natureza, quando pensamos o turismo ativo, quando pensamos o turismo sénior, quando pensamos que há cada vez uma Europa mais envelhecida, com mais pessoas a viajar pelo mundo inteiro, com mais poder de compra, eles não vão procurar sítios massificados, eles vão querer aquilo que nós temos aqui. Mas é preciso preparar o território para isso. É preciso dotá-lo de infraestruturas, e algumas delas são críticas, quando pensamos a modernização da nossa ferrovia, quando pensamos a melhoria, nomeadamente, da nossa acessibilidade rodoviária. Temos aqui bem perto de nós, neste coração que liga a A23 entre Torres Novas e Castelo Branco, e se pensarmos a ligação a Cáceres, temos ali uma via estruturante que seria uma porta aberta para este território Tomar, onde estamos a ter esta conversa, para entrarmos naquele que é o nosso principal mercado externo ainda hoje, que é o mercado espanhol. Ficaríamos daqui até Cáceres, de Cáceres a Madrid, praticamente não à mesma distância em quilómetros, mas em tempo não muito distante daquilo que é a nossa ligação, por exemplo, à capital, que é Lisboa. E isto criava-nos um eixo completamente diferente, um fluxo completamente diferente, uma mobilidade completamente diferente, até para não só mudarmos o foco desses territórios, que hoje chamamos ou do interior, ou da baixa densidade, ou que ainda há dias um colega da Sra. Presidente me dizia, não, Pedro, são territórios rurais, nós não queremos chamar territórios de interior, são territórios rurais, mas é este rural que eu acredito que tem um potencial enorme de crescimento. Nós vimos, eu assisti faz hoje 8 dias praticamente, a ver grupos de americanos a percorrerem aquilo que são os nossos circuitos pedestres, as nossas ciclovias, nestes territórios que estamos aqui a apelidar de territórios do interior. E, portanto, mudar o foco naquilo que é, por um lado, a excelência do produto que temos aqui, simultaneamente criarmos uma nova oportunidade, uma nova mobilidade entre aquilo que é um território que hoje está confinado para o interior do país e poder estar numa área de charneira entre aquilo que são os fluxos que entram, por exemplo, nos nossos aeroportos e a nossa ligação ao mercado espanhol. É este rodar de foco, é este virar de página que eu acredito que esses fundos, que esses ativos financeiros que aí estão, e estamos às portas de discutir o 2030, aliás, já estamos a discutir o 2030, eu sei que o Sr. Presidente de Câmara e outros colegas do Médio Tejo já estão a ser consultados na lógica de definirem prioridades para este novo quadro comunitário de apoio,
eu acredito que a valorização dos territórios rurais é o ativo que o país tem mais forte para se poder colocar nesta indústria do turismo. Senhora Presidente, e de facto 120 milhões é muito dinheiro, o município de Tomar terá naturalmente aspirações a ceder a parte deste bolo, eventualmente. Como é que se pode lá chegar? O que é que a autarquia está, digamos, a projetar ou tornar como prioritário, já que falamos também aqui da questão do próximo quadro comunitário de apoio, o que é que o município pode fazer de facto para aceder a estes milhões, entre aspas? Vamos por partes. O município, tudo o que é o programa Valorizar, o município tem feito uma série de candidaturas que têm sido aprovadas e, portanto, iremos continuar, porque no nosso território o concelho de Tomar não é considerado de baixa densidade, mas no nosso concelho temos 5 freguesias que são de baixa densidade e, portanto, nós temos-nos candidatado a todos os programas valorizados, a todas as aberturas de candidatura. Deixe-me dar-lhe um exemplo, por exemplo, a conversão da escola dos Calvinos em albergue dos caminhos de Santiago resulta de uma candidatura precisamente ao programa Valorizar. Aquilo que é mais importante para nós certamente não estará nos 120 milhões que são nós concelho, vamos ver-nos aqui só focalizado no nosso concelho, que são efetivamente nós precisamos urgentemente de aumentar aquilo que é a nossa taxa de cobertura em matéria de saneamento, porque também se estamos a qualificar o território e a maior parte destas 5 freguesias que até são consideradas baixa densidade, a maior parte delas não tem saneamento e, portanto, é importante criarmos aqui as infraestruturas. Efetivamente, nós estamos já a ser consultados naquilo que são as infraestruturas necessárias para a nossa região. É óbvio que a travessia do Rio Tejo é importante e vai nos beneficiar a nós também, sem discutir a sua localização, porque isso não vamos, tem que ser mais macro. A qualificação da ferrovia, para nós é importantíssimo também, porque o nosso concelho é atravessado por 2 linhas, portanto é atravessado pela linha do norte e temos o ramal de Tomar, e portanto a qualificação da ferrovia para nós é essencial, e depois temos Tancos, e que futuro para Tancos. E, portanto, a região já deveria estar a discutir mais qual é o futuro de Tancos, sendo certo que nós tomamos uma posição pública em primeiro lugar, para a aviação militar, sem fechar as portas à aviação civil. E eu acho que nos devemos, sendo que é difícil o caminho, nos devemos continuar a bater precisamente para estas 2 questões, porque elas são perfeitamente compatíveis. Já existem outros países da Europa em que a aviação militar e a aviação civil estão no mesmo aeroporto, não é? E esse é que era um grande ativo que vinha a alavancar e muito, não só a região Médio Tejo, mas também, penso eu, a região centro, porque serviria, por exemplo, Fátima, e serviria de entrada depois, precisamente como o Dr. Pedro Machado disse, tínhamos a A23 e temos a A13, e portanto que serve todo aqui um território muito mais vasto do que a nossa pequena região. Muito bem, vamos nos aproximando do final. Dr. Pedro Machado, face àquilo que é o processo acelerado deste setor, digamos assim, porque de facto as mudanças são constantes, esta questão deve ser tratada, a questão do turismo, de acordo com ciclos políticos, ciclos económicos. Como é que tudo isto deve ser feito? De facto, fica-se com a ideia que às vezes andamos aqui um pouco aos saltos. O turismo é de facto uma atividade muito influenciada por aquilo que são os aspectos estruturais e conjunturais da própria sociedade. Aliás, estamos em Tomar, estamos no meio académico por excelência, e quem trabalha e estuda a sério esta indústria percebe que ela depende de 2 grandes variáveis. Por um lado, a demografia e a densidade populacional,
por outro lado, os aspectos associados ao desenvolvimento cultural, tecnológico, da inovação e, portanto, o turismo não é estranho a estes movimentos que a própria sociedade tem. Eu acredito que, olha, vou terminar com um bom exemplo, que é a apresentação que o professor Luís Mota Figueiredo e o João Pinto Coelho fizeram desta nova coleção de bolso